O presidente tenta convencer deputados indecisos a votar a favor do governo para barrar a denúncia de corrupção da Procuradoria-Geral da República. Por telefone, o presidente se explica e pede para que os parlamentares leiam a peça de defesa feita pelos advogados. Já o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse a aliados que, mantidas as condições atuais, viu, Vera, haverá quórum para votar a denúncia contra o PMDBista já no dia 2 de agosto, que é agora quarta-feira que vem, né? Mas acredita que Temer irá vencer com uma relativa folga. Eu tenho certeza que você apura isso diariamente. Qual que é a sua... O que você tem de informação sobre essa questão? Vai ser fácil assim mesmo? Enfim. Isso é como aquele pulso de paciente que está na UTI, que você tem que ficar tirando de tempos em tempos, né? Então, realmente... O pulso do momento. O pulso do momento, mais especificamente de hoje de manhã, é esse de que vamos votar, vamos para as cabeças. Escrevi isso na coluna hoje voltei a fazer uma rodada de conversas e segue nessa toada. Tenho dúvida se eles conseguem o quórum já no dia 2, Patrick, e se essa discussão se encerra no dia 2 ou talvez na própria semana que vem, porque vai ter muito deputado querendo se inscrever para falar, vai ter muita gente querendo fazer questão de ordem. Essas sessões costumam ser tumultuadas e o Rodrigo Maia não é o Eduardo Cunha, que põe para votar, imprime aquele ritmo e manda a brasa, né? Eduardo Cunha, vamos lembrar, no impeachment, ele levantou acho que 2 vezes para ir ao banheiro, se alimentou na própria mesa, não dormiu e lá permaneceu até votar aquele negócio. Então, e mesmo assim durou 3 dias. Então é difícil votar no dia 2, quase impossível. Vai começar a discutir no dia 2 e o governo vai ficar sentindo o quórum e sentindo se o quórum lhe é favorável. Deve ser, eu diria que hoje ele tem maioria, muito porque existe uma solidariedade difusa ali na Câmara, os deputados são solidários com a situação do Temer, sabem que podem ser ele amanhã e existe uma impressão que conseguiu ser passada para os deputados de que a denúncia ela é frágil juridicamente. O governo conseguiu encaixar esse discurso de alguma maneira, seja pelo fato de que não há um batom na cueca, de que o presidente recebeu o dinheiro que foi para o Loures, seja porque a conversa tem momentos em que o próprio Temer diz, não faça isso porque isso vai ser visto como obstrução de justiça, quando o Joesley fala em conversar com o Gedel Vieira Lima, fala que o Eduardo Cunha tentou achacá-lo e não conseguiu, então eles estão usando esses momentos da própria conversa, e isso também é uma informação aqui para o nosso ouvinte, em defesa do Temer. Nessas conversas que ele faz com os deputados, ele lembra esses momentos da conversa em que ele, Temer, se distancia do Joesley e mostra, olha, não faça isso, isso pode ser lido como obstrução de justiça, veja que esse rapaz tentou me chantagear por meio de perguntas, mas não conseguiu, então isso sempre é lembrado, até como forma dos deputados terem um discurso para justificar junto às suas bases o fato de apoiarem o governo, né? Então eu acho que essa denúncia tende a ir para o arquivo mesmo. Já teve um momento mais agudo, um momento em que o governo correu mais riscos, mas agora a situação está mais ou menos sob controle. E você, Madu, como é que você vê essa questão? Já dá para o governo comemorar a vitória? Olha, eu não sei que vitória é essa, como se dizia, né, antigamente, uma vitória de pirro, né, uma vitória que vale como uma derrota, porque... Cara, qual é a autoridade que esse governo tem, né? Você vê hoje a questão do déficit público. O governo agora vai querer abrir os cofres, né, para poder atender aos deputados A, B, C ou D, senadores, sei lá o que, para comprar justamente essa pretensa estabilidade. Com isso, você vai criar uma enorme aresta na área econômica do governo, uma das poucas áreas sérias desse governo. Quer dizer, qual é o propósito do governo Temer? Né? É ir até o final, se arrastando, sem autoridade, praticamente, entre aspas, comprando o seu mandato. E para mim é o seguinte, e eu acho que para a grande maioria dos brasileiros, o que não está respondido, não interessa o teor, a conotação da conversa. O presidente da República não pode receber ninguém escondido, né, a sorrelfa, a socapa,
nos subterrâneos do palácio, a pessoa sem se identificar, para ter uma conversa que é gravada, porque se ela é gravada é porque se é alguma coisa de, digamos assim, pouco republicana haveria de ocorrer nessa conversa, né? Deveria estar no conteúdo dessa conversa. Quer dizer, no âmago da questão, esse governo ele não tem condições morais de prosseguir. Esse governo faz mal ao Brasil, ele faz mal às instituições. Só interessa isso a esse núcleo aí, ao Moreira Franco, lá ao Padilha, ao Michel Temer, evidentemente. Agora, o que o Brasil tem a ganhar com isso? Cada vez mais se aprofunda o fosso, né, dos parlamentares, do parlamento com a sociedade e desse governo aí, do poder executivo com a sociedade. Eu pergunto para os meus companheiros de mesa aqui, onde é que isso vai dar, pessoal? Isso aí não soluciona nada, isso só é um enorme auto-engano. Essa bomba vai estourar mais cedo ou mais tarde, ou via uma enorme crise econômica, ou seja, você não vai ter dinheiro para operar, para pagar numerário, salário de funcionário público federal, ou vai se dar pela questão política, pela questão do divórcio entre esses dois poderes e a sociedade, o poder legislativo e o executivo. Eu acho isso seríssimo, seríssimo, não tem vitória nenhuma aí. Eu acho que aí todos perdem, com exceção desse governo, que a única coisa que eles estão fazendo, no sentido de ficar se pendurando no poder, é não ir para cair nos braços do Sérgio Moro, é só isso. E a gente vai tratar também dessa questão mais econômica no próximo bloco, e já o Andreasa fala sobre essa questão também. Vera, acho que é importante a gente discutir um pouquinho isso também, se essa possível derrota mesmo, ou vitória do governo, digamos assim, escape, ela de certa maneira enfraquece a outra denúncia do Janot. O que você acha? A vitória do governo não enfraquece, porque vai parecer que o Janot está malhando em ferro frio e insistindo, e aí fica mais fácil para o governo encaixar uma tese de que é vítima de alguma perseguição por parte do Procurador-Geral da República, que aliás vai estar no final do seu mandato. Ele só vai conseguir, se conseguir, apresentar mais uma denúncia, provavelmente, uma denúncia que deve juntar as acusações de obstrução de justiça e de formação de quadrilha, ou de crime organizado ali, organização criminosa, na verdade, é o tipo penal. Um ouvinte nos lembra aqui no Twitter, o Thiago Souza, que o Eduardo Cunha só pode delatar crimes anteriores ao mandato, porque ele foi preso logo no início da presidência do Temer. Mas não é bem assim, porque tem uma discussão sobre isso no Supremo, que ainda não foi levada a plenário, mas que já está nos bastidores, se o mandato dele se inicia no período em que ele é presidente, ou se é um mandato que se inicia com a eleição dele e da Dilma em 2014, porque ele foi eleito naquela ocasião. Então, o mandato é o período que vai da eleição até a outra. Então, ele, como vice, já estaria investido do mandato atual ou não? Então, isso também é uma discussão que vai se fazer. São os casuísmos jurídicos brasileiros que vão levando a esse tipo de questionamento, né? Quase caso a caso você tem de interpretar a lei para ver como ela se aplica. Ainda sobre essa questão, eu já passo a bola pro Andreasa também. Alô, pessoal? Oi, vai lá, Andreasa. Então... Não, é porque eu não falei sobre a projeção do Rodrigo Maia, né? A ideia de que o Temer vencerá, né? Mas vencer não é o verbo nesse caso, concordo com tá aí o histórico desse programa para mostrar que isso não é surpresa. Eu disse aqui sempre que a denúncia não seria aceita pela Câmara, a primeira. De modo geral, essa é a conclusão do programa. Mas não significa vitória, inclusive porque, é importante lembrar, dificilmente o Temer vencerá na Câmara. Ele não precisa da maioria para rejeitar a denúncia. Ele precisa de 172 votos. E, com base nisso, ele terá uma margem maior, 200 e pouco, mas não... Não o suficiente para contar uma vitória. Concordo com esse argumento do Andreasa. De qualquer maneira, o fato da maioria da Câmara, ainda que uma maioria não qualificada,
concorde na abertura de um processo contra o presidente, o enfraquece. E eu acho que é isso que o Andreasa iria dizer na sequência. Concordo, é uma análise bastante acurada dele, da realidade, e é verdade. Só voltando ao que o Madureira falou, para que esse governo quer continuar? É uma outra dúvida que eu tenho também. E eu cheguei à conclusão de que o presidente quer chegar ao fim do mandato, seja como for, aos trancos e barrancos. Mas chegar. Não quer ser apiado, não quer terminar a carreira política com esse vexame, Patrick. Então ele fará o que estiver ao seu alcance para isso, ainda que ele vire uma rainha da Inglaterra, ainda que ele vire um pato manco daqui até 2018, e ele já está sendo tratado em grande medida assim. Naquela reunião de anteontem entre o Rodrigo Maia e o Alckmin... que aliás foi tema também da sua coluna, acho que era importante nessa Mas Vera... Diga, Madu. Vai, Madu. Não, isso tem um custo, Vera, porque o que está acontecendo? Isso não sai, não existe almoço grátis, isso não está saindo barato. O governo, a única coisa que o governo estava fazendo certo era tentar minimamente equilibrar o orçamento público, quer dizer, para ter um déficit de 139 bilhões, que eles já estão agora abrindo mão por conta de garantir os votos no Congresso. Isso tem um custo inimaginável. Você já está tendo dificuldades. Tem ministério aí que só tem verba para operar mais 2 meses. Mais 2 meses. Daqui a 2 meses... O Brasil vai virar um imenso Rio de Janeiro, pessoal. Tem esse custo. Tem um custo. Tem esse custo econômico e tem também um custo político, que é ele ver os aliados negociarem a pauta a despeito dele, né? Que é isso que o Maia e o Alckmin fizeram aqui na segunda, já articulando uma reforma da Previdência que seja possível e que não dependa do Temer continuar ou não. É engraçado, mas é nesse ponto que ele chegou. Mas essa foi a pauta ou foi 2018, Vera? Trataram também de 2018, mas essa coisa de que o DEM garantiu o apoio ao Alckmin não é verdade, até porque eles querem aumentar esse cacife para vender mais caro ali na frente, Patrick, falando em bom português, traduzindo a realpolitik, é isso que eles querem fazer, eles não querem empenhar agora um apoio que pode sair mais caro até, por exemplo, se o Temer não se aguentar e o Rodrigo Maia virar presidente lá na frente, digamos, aí eles acham que o apoio de um partido que tem a presidência vale mais do que um partido médio, como é o DEM hoje em dia. Então, 2018 foi tratado, mas não se bateu o martelo em nada.